Olá pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o blog Pretexto. O nosso convidado de hoje, ele é jornalista, mas tem se destacado muito como um grande contador de histórias. Ele tem escrito biografias memoráveis. Guilherme Fiuza. Guilherme, muito obrigado, viu, por estar recebendo o Pretexto aqui na sua casa, viu? Guilherme ou Fiuza, o que você prefere? Como você preferir. Tanto faz? Então eu acho que eu vou alternando, tá? Tá bom. Guilherme, qual que é o seu maior talento? Escrever biografia de pessoas interessantes ou tornar interessante a biografia de qualquer pessoa? Pois é, isso é uma pergunta difícil, talvez até fosse mais interessante alguém responder por mim. Pois é. Acho que, de fato, os personagens que eu já encontrei até hoje para retratar, acho que são personagens intrinsecamente interessantes, né? Assim, dá para qualquer um deles dá para você olhar e dizer, poxa, essa vida vale um livro. Né? Mas de fato eu acho que tem uma questão de procurar um ângulo, procurar uma maneira de contar, identificar, não sei, uma linha específica, né? Ali da forma como aquela vida, um sentido um pouco, né? Um encaixe das coisas. Então, de alguma maneira, eu acho que eu acabei desenvolvendo um pouco isso que vem do jornalismo, né? De procurar realmente o que tem ou de muito original, né? Ou de muito inusitado e de muito consistente também, né? Então acredito que eu não posso responder assim, né? Até porque cada livro teve uma resposta diferente, né? Mas eu acho que todos eles são novelas, né? Isso. Todos eles são novelas, assim. Exatamente. E aí eu acho que realmente eu tenho tido talvez essa característica de procurar a novela que há na vida dessas pessoas. Né? Mas olha, eu li 3. Eu li Meu Nome Não é Johnny, li o do Bussunda e li do Gianni Kini. Eu acho que o seu talento é tornar a pessoa interessante. Eles são interessantes. Eu acho que ainda se não fossem, você consegue tornar. Isso é legal, porque eu acho que eu não sei se é isso exatamente. Agradeço você, não só as tuas palavras, como o teu interesse de ler. Mas eu acho que de fato, você procura num livro, não é apenas a boa retratação do objeto daquele livro. Isso. Você procura muito a prosa do autor, né? Você procura muito o jeitão ali da história em si. O conteúdo e a forma, né? Não sei se o conteúdo é a forma, mas não, o conteúdo ângulo... e a forma, né? Você procura os dois, né? Sim. Né? Mas, na verdade, é como você disse, quer dizer, a maneira de contar, o ângulo que foi encontrado, acho que tem talvez uma personalidade na narrativa em si, né? Então, talvez seja por aí. Na introdução do livro sobre o Bussunda, você conta que durante o feitio do livro, você perdeu seu pai, sofreu um acidente de carro, fraturou 3 costelas, né? E encerrou um casamento. Isso tudo interfere na maneira de escrever o livro? Porque foi no processo, né? Não, acho que interferiu, não. Acho que foi muito marcante que aquelas coisas tivessem acontecido naquele momento. E como eu estava... o Bussunda é o meu único protagonista que não estava aí, que não trabalhou junto comigo, digamos assim, como fonte importantíssima, né? Apesar de que tinha o grupo dele, os cacetas, que estavam comigo estavam disponíveis, né, para ser entrevistados e contar histórias para mim. Então eu estava muito impressionado com esse negócio dele ter morrido cedo, né? Muito jovem, né? Muito jovem. E um cara que era o símbolo da alegria, isso. Morreu numa Copa do Mundo, no meio de uma Copa do Mundo, na Alemanha. Coisa que ele adorava, né? Que é futebol, né? Morreu ali naquele período, né? Como acho que eu cheguei a dizer ali, foi o ato mais desconcertante de todos os que ele já tinha feito. Foi ele morrer, né? Então, como você se envolve muito, e eu precisei me envolver, acho que de uma maneira
talvez adicional nesse caso, justamente por não ter o personagem para entrevistar, eu o tempo inteiro pensava nisso, né? O tempo inteiro pensava, não é nem pensar, é sentir, né, esse dilema, não é dilema, esse paradoxo, né, vida e morte, né, que são a natureza, mas é paradoxal, uma nega a outra e tal. E no caso do Bussunda, tinha um pouquinho essa questão assim, se ele estivesse vivo, eu não estaria escrevendo sobre ele. Essa é a verdade. É verdade, né? E eu devo dizer que fui muito cuidadoso nesse aspecto, porque eu acho que, em primeiro lugar, né, em termos de princípios e valores, para mim, está o direito das pessoas sobre as quais você está falando. Né? Claro. A gente até teve essas polêmicas todas sobre direito à privacidade versus liberdade de expressão, que eu acho uma bobagem. Né? Eu acho que as duas coexistem perfeitamente numa sociedade saudável. Mas eu, como autor, tenho realmente um enorme pudor em relação à vida pessoal e principalmente à dor que qualquer publicidade possa causar. Então, eu fiz realmente acordos que alguns colegas classificam como acordos kamikaze, porque tanto para o grupo Cacete Planeta, que no caso eram amigos do Bussunda, mais do que parceiros, né, profissionais, eram amigos que estavam ali com o nervo exposto, tanto com eles quanto com a família, a Angélica, viúva do Bussunda, e a Júlia, filha dele. Eu disse que se em algum momento, né, principalmente para a Angélica, né, eu sabia que o grupo ia aguentar mais forte, mas para a Angélica era muito devastador tudo, foi muito devastador, e eu disse realmente para ela que se em algum momento o projeto passasse a incomodá-la, que eu abortava imediatamente. Oh, legal. E é muito arriscado um autor fazer isso, porque... Depois de envolvido já... Claro, eu não assinei um compromisso, mas eu ia cumprir. Claro. E é muito arriscado porque você não está ali brincando, você está, né, mobilizado ali, você tem um adiantamento da editora que você vai ter que devolver. E isso tudo realmente eu faria, mas eu acreditava que não precisaria fazer, entre outras coisas porque eu estava oferecendo, né, a pessoa a possibilidade de abortar. E eu acho que com isso também... Deu uma segurança para eles, também, né? Exatamente, também daria uma confiança. Então, tinha essa questão, né, poxa, se o Bussunda não tivesse... Eu não conhecia o Bussunda, né, apesar de ser carioca e ter estado certamente em diversos lugares em que ele esteve. Claro. A gente nunca nem se encontrou, nem via assim no mesmo ambiente, que é uma coisa muito comum. Então realmente tinha essa relação com o Bussunda totalmente pós-mortem, né? E aí o que aconteceu, e aí só Freud pode explicar, é que eu comecei a sonhar que você queria salvar ele, né? Que eu salvava ele. Né? Então eu salvei o Bussunda da morte de várias formas, assim. Foram muitos sonhos mesmo. Um deles, inclusive, era... eu comecei a escrever o texto mesmo em maio de 2009, se eu não me engano, maio de 2009, o livro foi lançado em 2010, e no final de maio caiu o voo da Air France, o voo 447 da Air France, caiu no Oceano Atlântico. E eu sonhava, um dos sonhos era que o Bussunda tinha uma passagem comprada para aquele voo. E eu sabia que o Bussunda ia morrer, eu sabia que o avião ia cair, então eu poderia salvar o Bussunda, dizendo para ele, olha, não embarca aí, porque aí o teu destino vai mudar e tal. Então tinha isso, acho que eu chego a citar, não lembro mais no Você cita alguma coisa assim. No texto de abertura. Então assim, isso é que mexeu mais e essa identificação meio impossível, né, com a pessoa que não está mais aí,
E eu me dei conta de que eu não sou nada místico, assim, não dou a menor bola para coincidência, não sei o quê. Mas o fato é que eu comecei a escrever o livro, eu escrevi a primeira frase do livro exatamente com a idade em que o Bussunda morreu. 43 anos e 11 meses, se eu não me engano, de idade. Aí mexe, né? Aí, quando a coisa é muito forte, a coincidência, você presta atenção. Né? E, de fato, eu vivi essa turbulência dessa identificação e de chegar a ter essa viagem maluca de salvá-lo, né? Num período em que realmente aconteceu foi muita turbulência na minha vida. Então eu falei desses episódios porque, não que eu acho que eles tenham influenciado na maneira de escrever, jamais tentaria chamar a atenção para o livro por isso, mas eu acho que a nota do autor, que eu sempre faço, conta um pouco o clima da produção daquele livro. Né? Então era um pouco essa a ideia, né, de dizer o que estava acontecendo ali naquele momento. Ó, sensacional, o livro Bussunda é grande, eu li acho que em 2, 3 dias e é bacana porque você conta também, e porque faz parte da biografia do Bussunda, mini biografias dos outros cacetas, né? É muito bacana. Eu recomendo... de história de televisão. Muito legal, eu recomendo com veemência. Pô, obrigado. Tentar salvar o Bussunda não é o objetivo da maioria das biografias, tentar manter o personagem vivo? A biografia não tem esse objetivo? Não sei se alguém pensa nisso, assim, eu acho que para mim o objetivo da biografia porque assim, a história, né, da vida, né, ela acontece de uma maneira, né, o ritmo real, né, e a dimensão realista dela ocorre de uma maneira de difícil apreensão, né, então, né, qualquer pessoa, mesmo do teu convívio e tal, você, né, se alguém biografar a tua mulher, por exemplo, você vai se emocionar ali. Sim. Porque essa pessoa vai encontrar sentidos, por exemplo, né, enfim, vai dar digamos, uma unidade, né, uma dramaticidade às coisas vividas. E quando a pessoa é muito interessante, eu acho que, em primeiro lugar, é um belo entretenimento. Isso. Né? E eu realmente escrevo e trabalho muito pensando no entretenimento, inclusive quando eu escrevo política. É quase um folhetim os seus livros. Eu acho na maneira de envolver, de prender, você querer ir para outro capítulo. Eu penso muito na diversão do leitor. Você consegue. Inclusive quando eu escrevo sobre política em coluna de jornal e revista, que seria uma coisa mais árida, né? E cuja finalidade, né, você perguntar, acho que não sei se algum outro colunista ou articulista vai dizer, eu escrevo para entreter. Para entreter é difícil. Vai dizer, não, eu escrevo para explicar, informar, para criticar. E eu digo numa boa, eu escrevo para entreter também. Legal. Porque eu acho que existe uma graça ali na escrita que você possa fazer, né? Por isso que eu acho que os meus textos são mais crônica, porque é um jeito um pouco de você, além de tratar do assunto que você quer tratar, do ângulo que você quer tratar, você brincar com a língua também, né? E brincar com o assunto, e eu uso muito ironia, né? Então, e humor, né? Então eu acho que tem um pouco esse propósito, né? Quer dizer, as biografias, elas servem também para entreter o público que não só está curioso sobre a vida daquela pessoa, como está querendo também passar um tempo livre de bobeira e atravessando uma vida sem os riscos, né, que toda vida tem. Né? Então acho que é um pouco essa função de entreter. Guilherme, uma confissão minha agora. Eu fui no lançamento da biografia sobre Giannichini em São Paulo. O pretexto era para falar com você. Eu comprei o livro, peguei o seu contato, falei com o Giannichini rapidinho. Mas não me interessava mais conversar com você do que o livro em si.
Como eu tinha comprado, eu resolvi ler. Fiquei envergonhado do meu preconceito. O Gianecchini é uma figuraça, biografia ótima. Como é que você descobriu isso? Isso foi realmente muito casual, porque eu cheguei, inclusive, a recusar esse convite, né? A editora, o selo Primeira Pessoa, da editora Sextante, dirigido pelo Hélio Susequinde. O Hélio me convidou para escrever a biografia do Gianecchini e eu disse que não por nada contra, mas apenas senti talvez o mesmo que você tenha sentido, que não via ali características, né, que me motivassem a escrever. E como eu sempre, por um pouco de sorte, sempre pude escolher os meus personagens, eu disse para o Hélio que eu não escolheria esse. E o Hélio foi muito insistente, tentando me dizer que havia, independentemente daquela circunstância de ter tido uma doença grave e rara, muito jovem, sendo um galã, né, todas essas questões, o Hélio dizia que havia nessa pessoa algo muito especial, né, pelo fascínio que ela provocava, um fascínio fora do comum, né, mais do que um galã e tal. Isso também não me chamava muita atenção, mas como o Hélio é um amigo e foi muito insistente nisso, eu acabei resolvendo checar um pouco, né, se havia de fato algo surpreendente ou especial nessa história, conversando com algumas pessoas próximas dele, né? Porque o Google não me dava nada. Eu fui ao Google, tudo bem, ele né, são muitas entrevistas, todas em que ele aparece de uma maneira muito correta, inteligente, positiva, mas que não dá um livro, não daria um livro. Né? E aí, de fato, eu fui colhendo indícios de que ali tinha uma pessoa muito especial e acabei indo conversar com o próprio e na conversa com ele senti que realmente era uma pessoa muito original. E aí banquei essa aposta, né, de mergulhar nessa história. Eu acho que essa impressão inicial que você teve e que eu também tive, eu talvez não tenha conseguido superar em termos de imagem desse projeto. Eu acho que todo mundo que leu o livro, e o livro tem uma carreira muito boa, todo mundo que leu entendeu por que o livro foi escrito. Entendeu que o Gianecchini talvez seja uma das pessoas públicas que mais conseguiu criar realmente uma imagem que não é artificial, né, é cuidadosa, mas que não expõe a pessoa que ele é, né, e a trajetória dele e as coisas incríveis que aconteceram e acontecem com ele. Então é isso, todo mundo olha e fala, pô, Gianecchini, né, um bom ator, bonito, não passa daí. Bom moço, acabou, né? Legal, que superou uma doença, é um livro de superação, e isso me incomodava, porque dizer, não, isso não é um livro de autoajuda, nem uma história de superação, nem uma versão estendida do drama dele para enfrentar a doença. É a vida dele. Isso. Que é uma vida... Aí você olha, pô, mas você escreveu os primeiros 40 anos. Eu digo, pô, ele viveu em 40 o que tem gente que não viveria em 120. Exatamente. Né? E você leu e sabe, quer dizer, é muito incrível a história dele. Como eu já falei aqui nessa conversa com você, eu não sou místico e não fico procurando sinais misteriosos na vida das pessoas e tal, mas que losai, né? Então, a vida do Gianecchini é repleta de sinais misteriosos e de conexões improváveis, né? Então, é uma grande história
Mas eu acho eu não sei, para o público, como o Gianecchini é um ídolo e é uma personalidade muito marcante, talvez eu não tenha conseguido, assim, né, para o grande público, né, isso não tenha chegado a ser, talvez um dia chegue, né, esse reconhecimento de que é uma grande história e talvez um belo livro. Mas talvez para quem não tenha lido, né? Talvez as pessoas que não leram tenham essa visão do livro, mas quem leu muda completamente, muda. Eu emprestei ele para algumas pessoas e é unânime. Assim, exato. É porque a opinião pública, né? A gente está falando de alguns milhões de pessoas, né? E a gente não vende alguns milhões de livros. Né? Então, né, esse livro, ele, como eu disse, tem uma carreira muito boa, né? Mas, de qualquer forma, a quantidade de gente que não leu ainda é muito grande. Né? Ainda é grande. Mas tudo bem, é um projeto do qual eu me orgulho muito. Não, você tem motivos, viu? Muito legal, muito legal. Falando em projetos e biografias, olha que folga a minha agora. Tem uma peça, acho que do Pirandello, chamada 6 Personagens à Procura de um Autor. Tem alguém aí dando sopa que daria uma biografia ótima, mas você não vai fazer por falta de tempo, por falta... Tem alguma dica assim? Falar, se eu tivesse condições... eu acho que tem muita gente legal, né? Muita gente interessante. Por exemplo, eu vou falar de uma coisa real. Né? Recentemente morreu o João Araújo, o pai do Cazuza, que foi uma das figuras mais importantes da indústria fonográfica brasileira e, pode-se dizer, da música brasileira contemporânea, porque foi um cara que ali, através da Som Livre, que era a gravadora da TV Globo, lançou muita gente e deu espaço para muito artista importante da música popular brasileira, principalmente. E um homem muito poderoso, e um homem muito charmoso, e uma vida incrível, fora o fato de ser pai do Cazuza, que né? Também já é um capítulo. Quando o Cazuza talvez tenha cantado o primeiro verso dele, o João Araújo já era um homem poderosíssimo há muito tempo e virou pai do Cazuza, né? Então o João foi uma pessoa com quem eu tive vários contatos no último ano de vida dele. A gente se encontrou um pouco por acaso e um pouco porque ele estava querendo contar a história dele e tal. É claro que ali é uma história difícil, porque história de um homem poderoso, um homem sedutor. Sim. Tem uma série de conflitos ali que não poderia deixar de retratar. Mas eu não entrei no projeto por isso que você falou agora, porque não encaixou na minha sequência, não houve possibilidade para mim. E ele é um grande personagem desses, assim, o Boni, por exemplo. Antes do Boni lançar a autobiografia dele, que é meio autobiografia, meio história da carreira dele, porque ele preferiu ser econômico no aspecto da vida pessoal. Bastante. Você leu, né? Claro. Mesmo assim é muito legal o livro e tal, mas antes do Boni, eu conheci o Boni fazendo a biografia do Mussunda, porque o Boni é um personagem muito importante na história do Mussunda, né? E do Cacete e Planeta, e evidentemente da televisão, e daquela, entre outras que ele foi muito importante, daquela revolução no humor que aconteceu ali naquele momento. Então conheci o Boni nessa época e ele me deu entrevistas muito boas, e a partir dali eu tive a chance de conversar com ele algumas outras vezes e cheguei a falar que gostaria de escrever a biografia dele. E pisquei o olho para ele várias vezes. Boni, a tua história, não sei o quê.
não como um aventureiro, mas como Claro. uma pessoa que ele já, de alguma maneira, conhecia e já, de alguma maneira, confiava. E aí um dia ele falou assim para mim, não, eu já estou cuidando disso. Tu chegou tarde, né? Eu já estou escrevendo, né? Não, eu não cheguei tarde não, eu cheguei na hora boa, mas depois dessa minha abordagem, não por causa da minha abordagem, mas talvez até a minha abordagem tenha sido um elemento a mais. Despertou. Ele botou lá para fora a história dele, do jeito dele, que eu acho que ficou muito legal. Mas o Boni eu acho que ainda é um personagem espaço, a ser então, biografado. Concordo plenamente Se com você. você, provavelmente como eu, é fã do Chateau, Sim. a gente pode imaginar, né? Quem sabe o próprio Fernando, que é um craque, pudesse mergulhar ali com aquele fôlego, com aquela profundidade. Né? E aí acho que é um projeto até mais para um biógrafo / historiador, como é o Fernando, como é o Rui Castro, o grande Rui Castro, né? Que é um trabalho que eu acho que eu jamais farei nesse nível de recuperação histórica, né? Porque não é a minha forma, como a gente já falou aqui um pouco, e você acho que definiu com muita esperteza o meu jeito de trabalhar, que eu sou um contador de histórias, eu acho que é isso mesmo que eu sou. Mas eu não sou historiador. Né? Esses caras, eles fazem uma pesquisa avassaladora, eles vibram com cada detalhe que eles encontram. Eu lembro muito bem uma conversa minha com o Fernando Moraes. A gente estava participando, acho que era Bienal no Rio, uma coisa assim, a gente ia participar de uma mesa juntos. E aí ficamos conversando ali antes de começar, eu obviamente dando ali uma tietada no Fernando, com quem, aliás, eu tenho divergências políticas totais. Tenho certeza! Totais, mas é muito legal porque a gente tem uma amizade, apesar disso, e evidentemente que eu não vou ficar discutindo com ele se o Zé Dirceu é legal ou não, que é amigo dele, ele sabe o que eu acho, eu sei o que ele acha. Então o Fernando é um cara muito elegante e eu lembro dele nessa ocasião vibrando com um bastidor da biografia do Paulo Coelho, que ele tinha acabado de escrever, me contando como ele descobriu que o Paulo Coelho tinha psoríase. Vibrando como se fosse uma informação assim. Com todo respeito ao Paulo Coelho, e psoríase, mas não é sem nenhuma insensibilidade para o personagem dele, mas ele ali é o cara que está retratando, então para ele revelar a psoríase do Paulo Coelho é um dado, de fato, né, para um historiador, para quem está ali recompondo como um arqueólogo, né, a história, é um dado importante. E a maneira como ele descobriu, que foi uma maneira fortuita, que eu não vou contar aqui, porque seria uma inconfidência, mas... E o Fernando está na lista, já aceitou da entrevista, a gente está só negociando data, mas ele já aceitou, vai ser um entrevistado também. O Fernando é incrível, um cara com muita história, vale muito a pena. E nesse caso, eu estava falando isso porque ele, de fato, deu uma enorme importância àquele dado pelo dado. Né? Como faria um historiador, como faria um repórter, como faria um arqueólogo. E eu não tenho a menor... assim, não me desperta nada um dado se ele não entra na minha novela. Ótimo. Né? Entendi. É claro, se a psoríase do Paulo Coelho estivesse de alguma forma ligada à busca da magia, que é o tema dele, aí é um elemento importante. Aí é ouro em pó. Né? Mas o dado, né, em si, para mim não. Então, essa ressalva que eu faço, né, assim, que esses caras são caras que têm realmente a gana do historiador. Né? E fazem bem, não é só ter a gana, né? Pesquisam bem, checam e rechecam 200 mil documentos, ouvem milhares de fontes, tem equipe. O Rui, até que eu saiba, procura fazer mais ele mesmo, o que é uma loucura. Acho que tem uma outra pessoa que ajuda. Eu faço sozinho, absolutamente sozinho. Né? Inclusive, hoje em dia, pesquisa é uma coisa que eu faço sozinho também.
porque na pesquisa eu já estou escrevendo. Isso. Começa ali, né? Começa ali. Começa ali. E aí eu já sou muito seletivo. Então eu acho que o Boni, o João Araújo, que felizmente eu estou ajudando um pouquinho a encaminhar essa biografia, ela será feita. Que bom, que bom. E alguns outros personagens, eu acho, aí da cultura brasileira. Eu acho que o Luiz Carlos Barreto, que é um grande mito também, brasileiro, vivo, sim, ainda bem. Acho que a biografia dele também está... Tá pingando na área aí, né? Tá, né? Eu acho que tá para sair aí. Então tem muita gente para contar. E é o seguinte, tem personagens que você... por exemplo, vou até ser um pouco ousado aqui. A dimensão que o Nelson Rodrigues tem hoje, né, na cultura, na sociedade brasileira... Sim. Cabe em outros livros. Não, eu ia dizer que ele não tinha essa dimensão antes da biografia do Rui Castro. Eu me atrevi a dizer isso, né? Porque o Nelson é grandão. Né? É grandão, mas era muito maldito. Isso. Eu lembro bem, porque eu já sou velho, eu lembro bem do Nelson não ser esse cara que hoje em dia a gente passou pela Copa do Mundo. Uma inflação cult, né? Todo mundo cita Nelson Rodrigues, uma chatice, cita inclusive desnecessariamente às vezes. E acho que ele odiaria, né? Ele odiaria. Então eu me atrevo a dizer que a dimensão, né, a compreensão que se tem da importância do Nelson Rodrigues é outra após a biografia, O Anjo Pornográfico do Rui Castro, que é um livraço. Clássico, e também outros trabalhos de resgate que o próprio Rui fez, crônicas, A Sombra das Chuteiras Imortais, A Vida Como Ela etc. Então acho que tem, muitas vezes, o próprio Chateaubriand dá para dizer isso, porque os mais velhos poderiam ter a dimensão, mas a média da população, né, quando o Fernando lançou o livro, já não reconhecia o Chateau com aquela importância toda. Então deve-se também, sim, ao Fernando Moraes, o tamanho do Chateaubriand. Você tem toda razão, eu também concordo. Assim, o Nelson Rodrigues, eu quando comecei a me interessar, ele era maldito ainda, mas assim, logo depois veio a biografia e mudou completamente, né? Não mudou? Ele quase virou uma unanimidade, que ele ia odiar, né? Mas é verdade. Tem uma frase que eu acho interessante, diz assim, não foi o mundo que piorou, as coberturas jornalísticas é que melhoraram muito. Rapidamente, claro, não é um tratado aqui, mas assim, você acha que a cobertura jornalística no Brasil, principalmente na sua área de política, você acha que melhorou em relação a um passado recente? Você acha que está ruim? Acho que eu não sei te dizer assim, porque uma das coisas que eu fiz depois que eu saí de redação, que eu deixei de ser repórter e trabalhar como editor, foi ser muito seletivo na leitura. Você peneira bem. Porque eu acho que durante muitos anos eu tive que ler muito jornal, né? Na marra, né? Era obrigado, né, por lá? Sim, tinha que saber tudo, né? Tinha que ler todos os grandes jornais, a Folha, o Estado, tinha a Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil. Bastante, Jornal do Brasil, o Globo, trabalhei tanto no JB quanto no Globo. E mais ainda, ler todo o teu próprio jornal e ler o jornal que vai sair amanhã, antes de fechar, e depois do fechamento checar o que saiu. Então assim, praticamente são 3 dias de jornal por dia. Mais as revistas, mais televisão, não sei o quê. E eu não sou esse animal jornalístico, na verdade. Né? Assim, eu sempre preferi escrever e acho que eu sou um fugitivo, talvez, dessa... Bom. Então, o que eu trouxe da minha experiência jornalística, eu acho que é a observação, né? O discernimento, a crítica e tal. Então, acho que, na verdade, a cobertura jornalística, ela talvez reflita um pouco também do interesse médio
pelo assunto. E eu acho que o interesse médio decaiu. Muito, né? Né? Também concordo. Eu acho que o interesse decaiu porque a opinião pública ela está ficando muito esquisita, muito distraída. Tá. Não sei se acho que tem dois fatores, talvez. Um é que o Brasil passou a ter, né, nessa sequência de Fernando Henrique, Lula, Dilma, dá para dizer que, com todos os problemas que cada um desses governos teve, foi um período em que o país se estabilizou, tanto politicamente quanto economicamente. Isso, inevitavelmente, reduz o interesse das pessoas pelo debate. Sim, o bolso está apertando, você está com a vida complicada, não sei o quê, aí você está ali, a própria insatisfação te empurra para buscar informação e tal. Então tem esse ponto. E outro ponto, acho que é o próprio crescimento mesmo da população, que vai, eu não sei, né, eu tenho nesse ponto uma visão pessimista de que você vai meio na inércia propagando ali as referências de educação e civilização, mas é muito difícil você, numa massa cada vez maior, com a individualidade cada vez menos valorizada, é muito difícil você manter a importância da crítica, da opinião, tal, quer dizer, vai ficando uma opinião pública um pouco mais anestesiada, eu acho. E para completar, você tem a overdose de oferta de informação, né, com a internet, e a fragmentação, né? Então, a gente tem, se você falar de 10 anos atrás, alguns dos principais veículos eram obrigatórios, não tinha como eu te encontrar e nós dois não termos visto aquele mesmo telejornal ou lido aquela mesma revista. Exatamente, né? Exatamente. E que eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui de concentração de mídia. Ao contrário, eu estou dizendo que a mídia precisa ter os seus veículos essenciais que formam a opinião. E que são os pontos de encontro da opinião pública. Isso também diminuiu por conta da fragmentação. Então, acho que a cobertura jornalística, você tem, né? A gente teve aí recentemente no próprio governo Dilma, você teve shows de reportagens, né? que revelaram e modificaram ali o governo, a república, com uma série de descobertas e tal. Pô, isso é jornalismo sanguíneo mesmo, né? Então, eu acho que não dá para dizer, eu não sou assim viúva da época das grandes reportagens. Continua tendo grandes reportagens e tal, mas a questão é essa outra que a gente tratou antes. Você escreveu uma peça, Eu e Ela, de uma mulher conversando com uma barata, né? Qual foi o personagem mais surreal com quem você já conversou? Na peça você conversa com uma barata. A sua experiência com uma conversa assim, uma bem surreal. É só para fazer uma anotação que a peça ainda não foi montada. Tá. Né? Você escreveu só, mas ela não foi ainda. Não, tá tudo em processo. Eu escrevi, aí depois eu, na verdade, já tinha procurado uma atriz que tinha se comprometido a fazer a partir da ideia, depois, né, produção, captação de recursos, escolha do diretor, e ela está sendo ensaiada e estreará esse ano. Como o seu blog é eterno, o arquivo dele, né? Essa entrevista provavelmente poderá estar sendo assistida daqui a 50 anos, né? O famoso blog do Ricardo Perotini. Isso, Perotini. A atualidade é quase um detalhe para nós, mas estou só fazendo essa ressalva porque da perspectiva desse momento não é uma peça já encenada, é uma peça que será encenada e que de fato tem essa noite a dois entre uma mulher e uma barata. É uma comédia um pouco surrealista, mas com fundo mesmo de drama. E não sei. A pessoa. Pessoa. Mais surrealista. Faz conversa essa que eu tô tendo com uma pessoa. Não teve ainda.
Não, eu Não acho vai que, falar hoje, né? eu Fala acho que hoje? tem quase todo dia. Não, hoje não. Hoje não, então tá bom. Não, mas eu ia te dizer que tem toda hora. Toda hora, né? Eu também acho. Tem toda hora, porque o que eu acho, assim, só para aproveitar o teu gancho, né, porque seria fácil falar, né, para um repórter que já trabalhou muito, né, parar e pensar num louco qualquer. Claro, claro. Mas acho que não é esse o surrealismo que mais choca. Né? O surrealismo que mais choca, para mim, é da ignorância, e não da ignorância do povão ou do desfavorecido, da ignorância do esclarecido, do supostamente esclarecido. Eu concordo com você, eu concordo com você. Então, se a gente começasse a discutir... Desse você não espera, né? Eu até agora já espero, porque assim, em rodas sociais, por exemplo, o cara começa a falar de política, eu digo que eu não entendo isso. Porque não vale a pena. Melhor coisa que você faz. Não vale a pena. O cara vai discutir as manifestações. Pô, de repente vem alguém, né, culto, a gente está aqui no Rio de Janeiro, numa área até privilegiada em termos de gente que estudou, que se formou. E o cara vai dizer, não, acho que tem que quebrar mesmo, porque esse governo, não sei o quê, cara, não dá nem pra... É surreal, eu concordo, a sua escolha foi boa, eu também acho que é mais por aí. E o pior é o seguinte, o cara que diz isso, se é um cara, um revolucionário assumido, que diz o seguinte, ó, a gente está numa situação que a violência é sim um meio para mudar, tudo bem. É coerente. Esse cara assumiu isso. Mas é o bonzinho, é o bonzinho que vem te falar isso, né? Não, mas também, nesse ponto que a gente está, já não sei mais o que se pode fazer, então, por que não? Isso é surrealista. Isso é surrealista. A próxima, Guilherme, você vai escolher, tá? São 3 perguntas, eu falo os títulos e você escolhe uma, tá bom? Pergunta agulha no palheiro, pergunta os intocáveis e pergunta vermelha. Agulha no palheiro, os intocáveis e vermelha. Pergunta vermelha. Um pensador de esquerda quem você admira? Embora discorde. Você é jornalista, uma pessoa de esquerda que você admira? Tá difícil. Tá difícil? Tá difícil. Pode ser não precisa estar vivo, né? Não. Pode ser um dramaturgo de esquerda? Pode. Dias Gomes. Dias Gomes, sensacional. Ó, eu sou um pouco indelicado, tá? Mas prometo que é pouquinho. Você é muito discreto, você namorou a Narcisa, que é muito exuberante. Você não é tão discreto quanto parece, e nem ela é tão exuberante quanto parece? Acho que essa eu não sei te responder. Acho que, né, as razões dos encontros, né, as razões do amor são muito difíceis de explicar, né? E acho que o que tem de interessante, saindo da questão pessoal, que não interessa, é que os estereótipos escondem muita coisa. A gente agora mesmo estava falando do Gianecchini, que muita gente não supõe que seja uma vida incrível no sentido de também incerta, de também improvável, de também sofrida e tal. E eu acho que quando você vai olhar também para os casais que se formam, né, você está com um estereótipo, né, aquilo que aquela pessoa imprime publicamente. E a quantidade de ousadia ou de humor, né, ou até de irreverência, não sei, você não supõe. Né? Para mim, também falando de um aspecto que interessa um pouco mais do que o lado pessoal, como escritor, existe quase uma dupla personalidade também, né? Porque quem acompanha as minhas colunas na imprensa acha que eu sou um cara agressivo. Isso. Né? E quem acompanha os meus livros acha que eu sou um cara doce. É verdade, filho, você tem razão. E já até... Claro, já te falaram isso, né? Já teve claro, isso, claro. Já teve isso, uma vez quando... Enfim, não vale lembrar exatamente dessa história, mas algumas vezes, e teve uma vez que foi muito engraçado, porque a pessoa realmente ficou olhando, pô, não pode ser a mesma pessoa.
Então isso é uma amostra, né? E eu acho que eu posso ser as duas coisas. Sim. Talvez eu seja as duas coisas pessoalmente. Eu tenho a agressividade E doçura. que eu acho que mereça, né? E doçura também. Acho que, né, isso é um dado assim que eu não forço nenhuma barra de falar, porque tem muita testemunha, muitos amigos e amigas que vão assistir ao blog e vão falar, opa! Não, é que podem atestar. Claro. Doçura, brincadeira, humor, tranquilidade, gentileza, generosidade. Né? Acho que, como articulista ali, né, um amigo meu me falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, eu acho que você escreve você escreve depois da raiva. E eu achei muito esperto dele falar isso, porque se escrever com raiva fica ruim, claro. Né? Porque vai ficar distorcido. E eu acho que é de fato isso que acontece comigo. Os assuntos que eu escrevo ali são coisas que me incomodam demais, como a gente estava falando aqui do personagem surrealista, sabe? Que não prestou atenção, e são coisas que afetam muito a gente. Acho que eu sou muito preocupado com a questão da sociedade, do país, que é onde a gente vive, não é por nenhuma filiação político-partidária que eu nunca tive. Então, acho que ali é um momento em que eu acho que eu tenho que ser contundente, né? E aí sai mesmo uma coisa agressiva. Mas eu sou um cara que, né, meus filhos às vezes até falam, né? Pô, pai, sabe, fala sério um pouquinho, porque eu sou muito, eu gosto muito de brincar, tenho muito humor. Legal. Aliás, os meus livros todos têm muito humor, até a biografia do Gianecchini, até o livro que eu escrevi sobre o Plano Real, se você olhar, tem um humor direto ali, apesar de ser uma situação tensa, política, econômica e tal. E a minha peça que eu ainda não estreiei, é uma comédia. Claro. É uma comédia, que tem drama, mas é uma comédia. E eu tenho um trabalho na televisão, que é uma minissérie que foi lá na TV Globo, chamada Prado Retumbante. Paulo Ventura. O presidente imaginário. E tem muito humor ali também, muito humor, a gente riu muito escrevendo, apesar de levar a sério a questão, né, os dilemas brasileiros e tal. Foi divertido fazer. Então acho que existe realmente essa complexidade nas personalidades, e quando você olha duas pessoas, dois estereótipos, aí você não supõe muito o que está acontecendo ali. Para encerrar, eu selecionei alguns nomes, eu queria fazer um rápido comentário sobre eles, tá? Bonzinho, eu sou bonzinho também, tá? Caetano Veloso, comentário sobre ele. Meu ídolo, genial, obrigado por existir. Tony Bellotto. Tony Bellotto, além de ser já uma lenda do rock, porque os Titãs fizeram a história, né? Trazendo um gênero que era fraco no Brasil. É um grande escritor. Sim. Né? E é um pouco difícil você ter essa dupla existência sólida. Isso, né? Isso. E ele é um escritor sólido e é um músico sólido. E é um príncipe, né? Exatamente. Fora isso, né? Que o Tony ele realmente é um doce, né? Ele é impressionante. Foi o primeiro entrevistado, não foi o primeiro que foi pro ar, foi o primeiro entrevistado. Não podia ter tido alguém melhor, assim, porque dócil, assim, gentil ao extremo. E não é protocolar. Ele é um cara, o Tony é um cara de bem com a vida. Isso. Né? Eu acho que é a única explicação. Ele tem, lógico, toda essa questão do charme, da elegância no trato, mas é impossível você sustentar isso por uma questão de atitude ou de ética. Ele é um cara de bem com a vida. Maitê Proença. Maravilhosa, musa da Copa do Mundo 2014, uma mulher inteligente, corajosa, né? E
acho que um grande símbolo da televisão brasileira. Exatamente. Nelson Motta. Pô, você... tô falando? Vão me faltar aqui os elogios, que você só está trazendo príncipes e princesas e deuses. Nelson Motta é um personagem que eu sou muito crítico em relação à humanidade. Acho que não deu muito certo. A gente vai se esforçando e tal. Estou incluído, obviamente, nesse problema. Mas o Nelson, acho que é um cara que eu olho e falo assim, pô, o ser humano vale a pena. Legal, pô, bonito isso. Vale a pena. Porque vou mandar para ele isso aí. O Nelson, e é pura verdade, o Nelson, eu não estou dizendo isso de assisti-lo, que eu já poderia admirar, já admirava antes de conhecer pessoalmente, mas eu trabalhei já bastante com ele, e no projeto a gente ficou 1 ano trabalhando junto e tal, e é só tempo bom. Espetacular. Só tempo bom, assim, e o cara, sabe, engraçado, e não é superficial, né? Um cara que conhece a vida dessa, malandro, no bom sentido. Sim. Fluminense. Tricolor, ainda por cima, colega nesse sentido. Então, quando me peça para falar de Nelson Motta, eu vou falar meia hora. Para encerrar também, eu acho que quem foi bonzinho fui eu aqui. Fala alguém que eu não gosto, pra gente. Não vai, não vai. Amarra. Eu acho que não vai, porque o último aqui é o Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. O Veríssimo, para mim, é como o Caetano Veloso. Né? Assim, se eu for falar do que o Veríssimo e o Caetano pensam politicamente, eu vou me irritar. Sim. Porque acho que o Caetano até respeito muito, assim, mas acho que mais recentemente se tornou um cara descuidado por esse assunto, principalmente aquela questão de Black Bloc e tal. Eu acho que... Mas eu não queria falar disso, porque o que emerge é o artista genial. O artista genial. O Caetano Veloso, a minha vida tua e de milhões de pessoas, deve muito em termos de cores, em termos de sabores, à obra do Caetano. Sem dúvida. E o Veríssimo é exatamente a mesma coisa. O Veríssimo é um gênio assim, da escrita. Todo mundo que lida com a linguagem, né, certamente é devoto de Luiz Fernando Veríssimo. Né, porque... Parece escrever fácil, né? Quando você lê alguma, parece que é fácil, né? Exatamente. É o fácil que provém de uma enorme complexidade, uma enorme profundidade. E, pô, um humor, uma molecagem também no bom sentido, talvez como o Nelson Rodrigues tenha também, né, vai te prometendo uma coisa e de repente te dá um drible, te trai te oferecendo outra. Então, Veríssimo, gênio também, são pessoas que você olha e você agradece que existam e que você seja contemporâneo delas. Né? Você não está lendo Veríssimo como você lê Machado de Assis, né? Ele está ali em Porto Alegre ou até no Rio de Janeiro. Eu com possibilidade de entrevistar um dia, quem sabe, não é? Leva ele para o blog Pretexto. Claro. Guilherme Fiuza, você é da linhagem do Beluto, de Principado. Você é um gentleman. A gente já gravou essa entrevista no começo do ano e por problemas técnicos não foi possível colocar no ar. Você me recebeu hoje, assim, todo mundo percebeu assim, com a sua simpatia, com a sua galhardia. Muito obrigado, viu, Fiuza? Eu agradeço você e quero dizer que a tua abordagem é uma abordagem muito respeitosa, muito gentil, né, sem deixar de... Eu acho que você poupa talvez um pouquinho o teu entrevistado, mas não faz nenhuma falta, porque você puxa assuntos interessantes. Acho que a inteligência é sempre aconchegante, né? Sempre que você é abordado com inteligência, a sua tendência é também se manifestar de uma maneira gentil, mesmo que a temperatura suba, mesmo que haja controvérsia. Né? Então, talvez muitos príncipes vão desfilar na sua frente por conta da forma que você os aborda. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Sucesso para você. Obrigado, viu, Fiuza? E a gente termina aqui esse bate-papo do Pretexto e volta em breve. Até mais!